Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Oi, Nira, tudo bem, querida? Como está você, sua família? Espero que bem. Aliás, quando estamos no Senhor, podemos dizer está tudo bem, não é verdade? Bom dia, Júlio, graça e paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, família abençoada e querida. Como estão vocês? Que domingo, né? Abençoado, bonito, céu aberto, azulzinho. Você que acordou cedo, né? Tomou seu cafezinho já, abriu a janela, olhou para o céu, para o firmamento, pôde ver a glória de Deus, pôde ouvir, né? Quem sabe os passarinhos em volta da sua casa cantando, quem sabe um bem-te-vi dizendo, bem-te-vi, bem-te-vi, lembrando que existe alguém que está te vendo, cujos olhos percorrem por sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração são dele, o Senhor, o nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, né? Aleluia, glória a Deus por isso. Bom dia também a Rani, ao Luquinhas, a Clara, devem estar todos juntinhos ali para acompanhar, né? Para participar da nossa classe de escola dominical, cujo tema é o caminho, ou caminhar dos discípulos com os seus colegas, né? Apóstolos, com o Mestre Jesus, o caminhar dos apóstolos com o Mestre Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre o Tomé, né, Joelma? Nós vamos conversar hoje sobre Tomé. Eu estava estudando sobre Tomé hoje e lembrando algumas coisas que já havia estudado e vendo algumas coisas novas e ficando assim maravilhado com o que realmente a gente pode aprender com Tomé. Bom dia, Roberto, Selma, Sabrina, Dona Luzia, um abraço a vocês todos. Bom dia também, Mariam, Claudete, povo querido, povo abençoado, né? Já estamos nos preparando para o início da nossa classe de escola dominical. Alguns irmãos e irmãs que têm sido muito assíduos, logo estarão entrando. Quero sugerir a vocês, para que você possa nos ajudar a compartilhar a nossa live, a nossa aula, viu, Elígia, Mariam, viu, Noemi? Faz o seguinte, eu creio que aí no seu celular, ou no seu computador, onde você abriu a página da nossa live, viu, Glaucimara? Ajuda a gente a compartilhar, vai lá no compartilhar e compartilha, clica ali, compartilhar com os seus contatos, né, com os seus amigos. Uma outra opção que você tem é abrir uma sala de transmissão para você poder fazer isso. Bom dia, Juliana, bom dia, família querida, amada, Felipe, Heitor, Sueli, bom dia, Noemi, bom dia, Selma querida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nesse domingo que o Senhor nos deu para nos encontrarmos aqui na nossa classe de escola dominical. Pegue aí sua Bíblia. Acredito que talvez você já pegou a sua Bíblia, já está aí do seu lado. Pega o seu lápis, sua caneta, pega o seu caderno de anotações, para você ir anotando aquilo que Deus vai falando contigo. Bom dia, Maria. Bom dia, Camila. Bom dia, turma. Abençoado. E fique atento, não perca sua atenção, né? Se você puder, inclusive, separar esse tempo mesmo para estar aqui, né? Sem estar fazendo algumas outras coisas, mas concentrado, é melhor, para você pegar aquilo que Deus tem para falar contigo hoje. Eu creio que Deus tem coisas tremendas para falar conosco. Deus há de falar conosco profundamente.
E para isso eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Amém, queridos? Mas antes da oração, né, que você tenha a liberdade de fazer isso, de já deixar aí do seu lado seu copinho d'água, seu cafezinho, seu chimarrão. Eu já separei o meu aqui, ó. Tô com o meu cafezinho com leite, ó. Coisa boa demais. Cafezinho com leite, copinho de água, né? Tem até uma bolachinha aqui que eu já comi. Coisa boa. Podemos desfrutar de momentos como esse. Oi, tia Sandra. Beijão para você, para a família em Londrina. Um beijão também para cada um dos irmãos e irmãs que juntos estão aqui para nossa aula, para o nosso encontro com Jesus e com a palavra de Jesus. Convido você, portanto, para nós orarmos, falarmos com Deus. Então você pode, no seu rosto, pode fechar os seus olhos se você quiser, fique bem à vontade. E a liberdade diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, queremos agradecer por mais esse dia que o Senhor nos dá, pelo dom da vida, da salvação, pelo privilégio que temos de poder viver e viver em comunhão contigo e com nossas irmãs e irmãos na fé, com a tua igreja, Senhor. E Pai, queremos te dar graças porque podemos estar reunidos agora em nossas classes de escola dominical, os nossos jovens e juvenis, também na sua classe, reunidos ali através do Zoom, Senhor. As nossas crianças também reunidas na sua classe através do Google Meet, Senhor. E nós aqui através dessa live. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço o Espírito Santo na vida de cada um de nossos professores de classes, ó Deus, e na vida de cada um de nossos alunos, discípulos do Senhor Jesus, discípulas do Senhor Jesus, para que possamos todos nós aprendermos mais do Senhor, conhecermos a vontade do Senhor, conhecermos e vivermos segundo a tua vontade, a tua palavra. Pai, que o Espírito do Senhor nos guie neste momento, em o nome do Senhor Jesus, nos dando discernimento e compreensão das coisas, dos princípios e verdades espirituais, para que possamos viver a vida de modo espiritual, Senhor, como seres espirituais que somos em Cristo Jesus. Oro, Pai, a Ti, pedindo, abençoa agora todos nós, abençoa a minha irmã, meu irmão, a sua família, abençoa, meu Deus, com a minha família, e seja sobre nós a Tua graça e as Tuas misericórdias, em nome do Senhor Jesus. E sim, Pai, nos dá compreensão, nos dá inteligência espiritual da Tua palavra, da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Bom dia, Sueli. Bom dia, Vilma. Bom dia, pessoal. Bom dia a você que já entrou e que assim também sobre aqueles que futuramente acessarem, né, esta live para acompanhar também, para aprender mais com a palavra do Senhor. Bom dia, Márcia. Queridos, nós então hoje estaremos aprendendo sobre Tomé, sobre este discípulo de Jesus que veio fazer parte do corpo apostólico, viu, Giana? Tomé, ele também faz parte desse grupo de 12 homens, conhecido como apóstolos do Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos coisas muito bonitas, importantes para aprender com Tomé, que vale a pena, sabe? Então fique aí ligado, né? Permaneça aí na nossa classe, porque eu creio que o Senhor vai estar ministrando, eu, Felipe, as nossas vidas durante todo esse tempo. Então quem foi o Tomé, também conhecido como Dídimo? Tomé, ele é o quarto nome
do segundo grupo menor do grupo de apóstolos. Lembrando, são 12 os apóstolos. O primeiro grupo formado por Pedro, Tiago, João e André, que provavelmente teve como líder Pedro. E o segundo grupo, então, formado por Filipe, Natanael, Mateus, que nós estudamos no domingo passado, e por Tomé, o quarto nome, então, da lista do segundo grupo, deste círculo menor do grupo de apóstolos, desses 12 homens que Jesus chamou para estarem com ele, mais perto dele, para caminharem mais intimamente com ele. E então o Tomé faz parte desse desse segundo grupo, é o quarto nome nessa lista, viu, Armando? E um bom dia também a você e a toda a sua família. E Tomé, então, muitas vezes ele é chamado, e já já você vai entender por quê, de o descrente. Tomé é o descrente, mas nós queremos ver na aula de hoje que Tomé, ele não é um descrente como é afirmado no sentido mais popular, né? Sim, Tomé, ele tem algumas características que nos levam à impressão de que ele foi um descrente. Sim, Tomé foi uma pessoa que queria ver para crer, de fato, mas não para ser um descrente como muitas vezes é afirmado. Podemos dizer que Tomé, ele foi um pessimista. Na vida, nós encontramos pessoas assim. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Na vida nós encontramos pessoas que são mais otimistas e pessoas que são mais pessimistas. Usando como exemplo o copo d'água, então você pega um copo de água, ó, esse copo aqui, ó, de água. Se eu perguntar talvez para algumas pessoas como está esse copo de água, alguns vão dizer assim: este copo de água está pela metade. É aquela pessoa bem realista, ou um pouquinho menos da metade, é a pessoa bem realista. O otimista vai dizer assim: esse copo de água está quase cheio. E o pessimista vai dizer assim: esse copo de água está quase vazio. Então, nós temos na vida, talvez, entre outras qualificações, essas tendências, ou 3 tipos de pessoas. Aqui é mais otimista, que sempre enxerga de maneira mais positiva. Aquele que é mais pessimista, que sempre enxerga de maneira mais negativa. E aquele que é realista, né? Que procura ser mais factual, né? E Tomé, ele é essa pessoa mais pessimista, e nós vamos estar vendo isso também no nosso estudo hoje. E nós vamos aprender algumas coisas com isso a nível da experiência de Tomé. Eu quero convidá-los, portanto, para que a gente, para aprender sobre isso, visitarmos as Escrituras Sagradas. Para que nós vamos mergulhar aqui em alguns textos bíblicos. Basicamente, são 3 textos bíblicos que estão no Evangelho de João. Gente, os evangelhos sinóticos, que são aqueles que você pode colocar lado a lado e fazer a leitura comparativa, são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nestes evangelhos, o nome de Tomé aparece apenas na lista dos 12 apóstolos. Eles não vão falar praticamente de Tomé. Mas o evangelista João, nós vamos ver que ele se dá a falar de de Tomé com um certo zelo. Ele vai falar de Tomé em 3 momentos muito importantes no ministério, na missão e na vida de Jesus. E aí nós vamos então aprender um pouco sobre esta característica da personalidade e de caráter de Tomé. E essa é uma das ênfases que nós estamos dando aqui nos estudos. Aprender um pouco sobre a personalidade dos discípulos, mais especificamente desses que são os apóstolos, e do caráter deles e de como estes homens que andaram com Jesus tiveram suas vidas impactadas e transformadas, que é o que acontece com você e comigo, quando nós honestamente, sinceramente, andamos com Jesus
a nossa vida também é impactada, a nossa vida também é transformada. Sim, e nós vamos nos tornando a cada dia filhos e filhas de Deus mais e mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Sim, porque é isso que importa, que nós sejamos transformados, como diz as Escrituras, de fé em fé, de glória em glória, à imagem de nosso Senhor Jesus. Porque é assim que o Pai nos vê, Ele nos vê por meio de Jesus Cristo. Então, queridos, podemos dizer assim que é justo dizer que Tomé era uma pessoa um tanto negativa, um tanto pessimista. Talvez ele sofria de uma preocupação crônica. Ele era um homem preocupado, e eu creio que você conhece pessoas, ou talvez você, se olhando no espelho, né, se confrontando, você poderia dizer: eu sou uma pessoa preocupada. E de fato, na vida nós encontramos pessoas que vivem despreocupadamente. E a gente pode até dizer para essas pessoas: você não se preocupa com nada, não? Você não tem preocupação? E as pessoas vão dizer: olha, eu, graças a Deus, não sou uma pessoa que vive preocupada. E feliz essa pessoa, porque ela não sofre por antecipação as coisas, né? Mas nós vamos encontrar pessoas que são o oposto, pessoas que são muito preocupadas, estão sempre preocupadas com tudo, não é verdade? Com o dia de amanhã, preocupado com o que vão vestir, preocupado com o alimento de cada dia, preocupadas consigo, preocupadas com a família, preocupada com o que vai acontecer ou não, né? Preocupada com o clima, preocupada com tudo, pessoas que vivem preocupadas, né? Que são cronicamente preocupadas. E Tomé possivelmente é uma das pessoas. Ele pensava demais em tudo. Talvez você se identifique com Tomé aqui, seja uma pessoa que pensa demais em tudo. Talvez você tenha na sua família alguém que pensa demais em tudo e tem uma tendência então de ficar ansioso, vive ansiosamente, vive angustiado. E aí então eu diria, nós temos muito a aprender com Tomé, com a fé de Tomé, com o relacionamento de Tomé com Jesus e com os seus companheiros de discipulado, vamos dizer assim, do colégio apostólico. Mas não só nós que podemos nos identificar com Tomé, mas nós que conhecemos pessoas também, porque esse estudo nos ajuda a nos relacionarmos com pessoas que são assim, Tomé. E que coisa linda! Gente, deixa eu dizer para você, isso nos leva assim, deixa eu dizer, não na condição de juízes para julgar pessoas, mas nos identificando com Jesus, que entende e compreende as pessoas. É algo que nós vamos citar um pouco mais para frente também, porque, amados, Jesus é esse homem que vai nos compreender, que vai nos entender. Jesus é essa pessoa maravilhosa que tem essa capacidade de compreensão. Então, que nós possamos ser pessoas que não julgam as outras pessoas, ser pessoas que, ao invés de julgar as outras pessoas, têm compaixão das pessoas que são talvez diferentes de nós, compreensão com essas pessoas. E quando eu digo assim, coisa linda, que esses 12 homens que Jesus chamou para estarem com ele, era um diferente do outro. Graças a Deus que não eram tudo igualzinho, né? Que não estavam todos uniformizados, mas estavam unidos naquilo que é essencial, o amor a Cristo Jesus. E aí nós vamos ver que Tomé era um desses homens que amava profundamente a Jesus. Então, Evangelho de João, capítulo 11. Vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos lá. Esse texto tremendo, poderoso, Evangelho de João, capítulo 11. Especificamente, neste momento nós vamos ler o verso 16, que se refere a Tomé, e depois nós vamos estar trabalhando também sobre os demais versículos desse e de outros textos. Então,
Evangelho de João, capítulo 11, verso 16. Amém? Diz assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Não é uma pergunta, não é uma afirmação, é uma exclamação. Veja aí na sua Bíblia. Ele não está perguntando: vamos nós também para morrer com o Mestre? Não é isso. Ele não está afirmando, é mais que uma afirmativa. Ele não está dizendo: vamos também nós para morrer com o Mestre. Não é uma afirmação apenas. É mais que isso, é uma exclamação. Ele está dizendo: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus outros discípulos: vamos nós também morrer com o Mestre. É algo assim, exclamação, né? Então, aparentemente, nós podemos perceber algumas coisas aqui em relação a Tomé. E eu gostaria de dizer assim: o que significa dídimo? Talvez você que está usando a nova tradução na linguagem de hoje, ao invés de estar escrito Tomé, chamado Dídimo, vai estar escrito Tomé, o gêmeo, sim. Possivelmente Tomé tivesse um irmão ou uma irmã gêmea, né? Ele era o gêmeo de os filhos de sua família, né? A Bíblia não diz o nome dos seus pais, a tradição também não nos revela isso, não traz muito detalhes nesse sentido. Mas dídimo significa assim, algo formado de duas partes ou gêmeo. Então ele era um irmão de irmãos gêmeos. Tomé é mencionado então apenas uma vez nos 3 evangelhos sinóticos, e tudo que nós sabemos ou podemos aprender está no Evangelho de João e também, lógico, na tradição da igreja, nos escritos históricos acerca dos apóstolos e da igreja primitiva e da igreja ao longo de sua história. Podemos então, nesse texto, identificar um pouco do verdadeiro caráter de Tomé. Esse texto fala para nós e nos retrata o contexto desta fala de Tomé, quando Tomé faz essa exclamação. Qual é o contexto? Para nós entendermos o contexto, nós precisamos ir para o Evangelho de João no capítulo 10. Então, convido você a ir comigo lá para o capítulo 10. Ok? Vamos lá para o capítulo 10 do Evangelho de João. Abre rapidinho aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10. O que está acontecendo aí nesse capítulo 10? Né? Celebrava-se, verso 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu para ele: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, gente, olha que palavra de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você tem ouvido a voz de Jesus, seguido Jesus, você pode dizer: sim, eu sou ovelha de Jesus e Ele é o meu pastor. Amém? E se você tem ouvido a voz de Jesus e não tem seguido Jesus, meu querido, segue logo. Comece a seguir Jesus para ser chamado por Jesus, minha ovelha, eu cuido de você. Amém? O texto continua dizendo assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo,
e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se refere ao livro de Salmos, o Salmo 82, o verso 6. Se ele chamou deuses, aqui o D é Deus minúsculo, e precisamos compreender bem isso, para não cairmos numa heresia de que nós somos como pequenos deuses ou deuses. Ok, gente? Aqui é uma palavra de confronto, para que nós possamos entender que sim, somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, somos feitos de maneira extraordinária, mas somos humanos e não Deus, não deuses, ok? Então, se ele chamou, verso 35, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim, mas se faço, e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João estava batizando, ou o lugar onde João batizava no início. E ali permaneceu, e muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Amém. Aleluia. Então, esse texto que acabamos de ler, queridos, retrata para nós que Jesus, então, ele sai de Jerusalém. Ele havia ido durante a festa da dedicação para Jerusalém. Ele foi ao templo, ele ministrou lá, ele se manifestou ali em Jerusalém, mas agora, porque o tempo dele ainda não havia chegado, ele vai para o deserto, para o local onde João Batista no início estava batizando, e lá Jesus vai começar a ministrar. Lá ele vai pregar, lá ele vai ensinar, e lá ele vai operar muitos milagres e curas e assim por diante. E então, nesse contexto de deserto, Jesus é interrompido por um acontecimento extraordinário. Qual o acontecimento que Jesus é interrompido? A notícia da enfermidade, da doença de Lázaro. Mas vamos entender o seguinte: novamente Jesus se retira para além do Jordão, para o lugar onde João Batista batizava no princípio, e ali ele permanece. Grandes multidões foram ouvir Jesus pregar, e João diz que ali muitos creram em Jesus. Então, talvez poderíamos dizer que durante o ministério de Jesus, esses cerca de 3 anos que Jesus ministrou, estava vivendo ali a missão, quem sabe esse período foi o período mais frutífero, né? Foi o período que mais pessoas vieram a se converter a ele. As pessoas estavam com o coração aberto, as pessoas estavam abertas para a pregação do Evangelho e estavam se convertendo ao Senhor Jesus e ao Evangelho de Cristo. Jesus pôde ministrar ali livremente, sem a oposição dos líderes religiosos de Jerusalém. Jesus tinha liberdade ali para pregar o Evangelho, né? Podemos dizer também que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão também abertas para a pregação do Evangelho. Por isso nós não podemos deixar passar esta oportunidade
de pregarmos o Evangelho, porque este é um tempo, o tempo da oportunidade, o tempo de Deus para a pregação do Evangelho, para a salvação daqueles que creem, para a restauração daqueles que creem, em nome do Senhor Jesus. Vamos aproveitar, queridos, aproveite este tempo para testemunhar sua fé, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para tornar Cristo glorificado entre os homens. Agora, então nesse contexto que nós acabamos de citar, e voltamos agora para o capítulo 11 do Evangelho de João, vamos lá, capítulo 11 do Evangelho de João, esse texto fala para nós assim, verso 1, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O que isso quer dizer para nós? Os versos 11 e 12, eu vou pular agora do verso 1 para o verso 11 e 12. O versos 11 e 12 diz assim, estava enfermo Lázaro, de Betânia, estava enfermo Lázaro, de Betânia, aliás, versos 1 e 2, me confundi aqui, queridos, versos 1 e 2, 1 eu já li, o 2 agora. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele a quem o Senhor ama está doente. Esses versos. Então, aqui a Maria manda avisar Jesus. E a ministração de Jesus ali no deserto, ela é interrompida por essa notícia. E uma notícia, sim, que vai mexer com Jesus, porque é uma família que Jesus amava, uma família que Jesus gostava, uma família que havia formado um relacionamento próximo e carinhoso, afetivo com Jesus, que Jesus tinha uma afeição especial por esta família. Jesus havia se hospedado num outro momento na casa então de Lázaro, de Marta, de Maria. Essa família havia provido e suprido Jesus e, consequentemente, aqueles que caminhavam com Jesus também nas suas necessidades para o ministério. E agora, então, elas mandam avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. Senhor, verso 3, Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Elas sabiam que se Jesus fosse ver Lázaro, poderia curá-lo. Elas conheciam o ministério de Jesus, conheciam que Deus, nosso Pai, operava através da seu Filho Jesus, curas e milagres. Elas reconheciam isso, então elas pedem que Jesus venha até lá, a sua casa, o seu lar, para curar a Lázaro que estava enfermo. E aí nós temos então um dilema. Por que um dilema? Porque Betânia era um lugar, era uma vila, uma pequena cidade, talvez, muito próxima de Jerusalém. Muito próxima de Jerusalém. Ela ficava ali à volta de Jerusalém, muito perto mesmo. Então tem esse dilema, porque se Jesus chegasse tão perto de Jerusalém, certamente ele iria enfrentar novamente a hostilidade dos líderes religiosos de Jerusalém. João, no capítulo 10, no verso 39, vai dizer isso para nós. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Significava que Jesus estaria de volta nessa mesma situação, de correr o risco de estar sendo preso, de ser apedrejado, de ser alvo desses líderes religiosos que tinham a intenção de prendê-lo e estavam determinados a matá-lo. Então, era um dilema para Jesus ir até Betânia, uma vez que ele havia saído de Jerusalém e agora, então,
este chamado para que voltasse para a região ali de Jerusalém, na cidade de Betânia. Os discípulos devem ter dado um suspiro de alívio quando Jesus falou para eles assim: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado, que está no verso 4 do capítulo 11 do Evangelho de João. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que ele queria dizer, obviamente, era que no final das contas, a enfermidade de Lázaro não resultaria em morte. O Filho de Deus iria glorificar-se ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos. É claro que Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Na verdade, sabia até a hora exata que Lázaro iria morrer. Nas palavras de João, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Nessa afirmação nós temos aí uma justaposição e uma situação que parece contraditória. Vem cá, se Jesus amava Lázaro, Maria e Marta, e elas pedem para avisá-lo, não era lógico que Jesus então saísse imediatamente para ir até a casa desta família para ministrar a cura na vida de Lázaro? Reflita nessa pergunta um pouquinho. Não é isso que nós esperaríamos se nós fôssemos alguém que estava doente ou com alguém da família doente, que avisando e falando com Jesus, ele imediatamente vem até nós para nos curar e para nos ministrar, né, cura e libertação? Não seria isso que nós, que andamos com Jesus, que somos discípulos de Jesus, imaginássemos num primeiro pensamento que ele iria também fazer, né? E aí a contradição é que Jesus amava Lázaro e sua família, mas não é isso que ele faz. De modo que não fez nada enquanto Lázaro não morre. Ou seja, Jesus continuou por 2 dias, ele demorou propositadamente, podemos dizer assim, 2 dias, e Lázaro morre depois de 2 dias, que Jesus demora para ir até lá. E aí, passam-se ainda mais 2 dias. Passam-se mais 2 dias. E aí, então, Jesus vai para lá. Ou seja, Lázaro já estava morto há 4 dias, como nós temos aprendido. Durante esse tempo de demora, Lázaro morreu. Mas nós poderíamos dizer, mas Jesus não amava Lázaro? Jesus não amava Lázaro? Sim, ele amava Lázaro e a sua família, e este ato foi um ato de amor. Em última análise, sim, foi um ato de amor, porque a bênção que essa família recebeu foi muito maior do que a cura. Eles receberam a bênção da ressurreição, coisa tremenda. Lázaro, ele passou por uma experiência de poucos. Quantas pessoas você conhece que realmente morreu, foi diagnosticado com morte clínica, morte cerebral, né? Não por 1 hora, 2 horas, mas 4 dias e ressuscitou, né? Ou melhor, né? Depois de 4 dias que Jesus recebeu, né, a notícia, ressuscitou. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço poucas pessoas. Na verdade, uma pessoa que eu conheço, que eu conheci, que tem testemunhado isso, hoje já falecido, é o pastor, né? Pastor Carlos, João Carlos Marques, que testemunhou em muitas de nossas igrejas, inclusive, compartilhando
este milagre da ressurreição. E de fato, comprovadamente, ele passou pela morte e o Senhor o ressuscitou, e ele tem testemunhado isso, mas é o único que eu conheço. Ainda que nós conhecêssemos outros, são poucos. E Lázaro foi um desses poucos. Marta e Maria, elas tiveram a experiência da ressurreição do seu irmão. Sobre esse texto e todo esse contexto, vamos dizer assim, quando nós lemos aqui, e o verso 7, então, do capítulo 11 de João, Jesus vira para eles, Jesus está falando, tá bom, gente? Verso 7, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Vamos outra vez para a Judeia. Quando eles ouvem isso, qual que é a reação dos discípulos de Jesus? Mestre, ainda agora os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Essa é a reação dos discípulos. Francamente, eles não queriam voltar para Jerusalém porque eles sabiam do perigo, do risco que Jesus sofria ao voltar para as proximidades de Jerusalém, ou Jerusalém, e que, consequentemente, eles também iriam sofrer. Eles também estariam nessa condição de risco, de vida, de prisão, de apedrejamento, de morte. Então, eles têm essa reação, assim, O ministério no deserto estava sendo desenvolvido de uma maneira fenomenal, muitas pessoas sendo convertidas, e agora nós vamos voltar para Jerusalém e correr o risco de vida, ou como se diz, o risco de morte. Aquele não era um bom momento para se voltar para próximo de Jerusalém, ou seja, para ir para Betânia. Não era um bom momento para eles serem vistos novamente ali, O quartel-general dos inimigos de Jesus era lá em Jerusalém, era no templo. Gente, duro dizer isso, Que o quartel-general dos inimigos de Jesus, daqueles que queriam prender e matar Jesus, que tinham intenção de matá-lo, estava em Jerusalém no próprio templo, que era do Senhor, casa de Deus, casa de oração para o povo de Deus. Triste isso. A resposta de Jesus, queridos, muito interessante. E a gente aprende então com isso. A resposta de Jesus para os discípulos é uma aplicação de sabedoria, vamos dizer assim. Jesus diz para eles no verso 9, Jesus respondeu, e Jesus está nos ensinando: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Olha o que Jesus, então, ensinou para eles. O que Jesus quis dizer para eles ao afirmar isso? Em outras palavras, Jesus estava dizendo que não há necessidade, não havia necessidade deles se moverem furiosamente. Deu uma travadinha aqui, mas já voltou, queridos? Isso. Jesus está dizendo para eles que não havia necessidade de se moverem furtivamente como se fossem criminosos, como se fossem ladrões, como se fossem pessoas que precisavam fazer algo escondido. Ele estava decidido a fazer seu trabalho em plena luz do dia. Jesus não tinha nada para esconder. Jesus não tinha nada para ocultar. Por isso ele faz essa afirmação, Pois é isso que se faz para não tropeçar. Se você não quer tropeçar, faça as coisas à luz do dia, faça as coisas de maneira clara, não escondida, não velada. Aqueles que estavam andando em trevas, aqueles que estavam andando na escuridão, fazendo as coisas sorrateiramente, escondidas, estes sim é que correm o risco de tropeçar, especialmente os líderes religiosos que buscavam secretamente uma forma de matar Jesus, de prender e matar Jesus. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer para você aqui nesse momento Jesus, ele tem sabedoria e ele compartilha a sabedoria. É sabedoria compartilhada.
ser um discípulo de Jesus e andar com Jesus e com seus discípulos, né? Com os nossos companheiros de discipulado, vamos dizer assim, é viver esta sabedoria, é compartilhar sabedoria, é respirar sabedoria. Então, se eu e você queremos viver uma vida sábia, não existe um caminho melhor do que andar com o Mestre Jesus. É Ele quem compartilha e nos ensina sabedoria, que fará de nós homens e mulheres cheios de sabedoria. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu tenho até comentado com alguns irmãos com quem eu tenho conversado sobre isso. Durante um bom tempo na nossa vida, nós ouvimos falar sobre quociente de inteligência. E para entrar numa empresa, ou numa grande empresa, ou para alguns trabalhos, muitas vezes se faziam testes. Entre os testes estava lá o quociente de inteligência. A ciência da psicologia, vamos dizer assim, e dos estudos nesse sentido avançaram e começaram a falar sobre quociente emocional. Quociente emocional, que tem a ver com carisma, com essa capacidade relacional, emocional das pessoas, e que isso também é importante. Então isso soma, você tem uma soma de quociente de inteligência com quociente emocional. E hoje se fala muito em inteligência emocional, é algo que os profissionais na área de coaching estão trabalhando, né? Coisas humanamente falando, muito boas, que podem ajudar muito. E quando eu falo coach, e eu não estou falando, gente, daquele que aparece aí, entre aspas, coach, mas daquele que realmente é preparado, tem um estudo, se aprofundou, é verdadeiramente coach, e tem muitos bons coaches com cursos, sabe, com trabalhos, inclusive, para nos ajudar a melhorar os nossos potenciais, né, no nosso caráter, nesses nossos QIs e QEs aí, na nossa inteligência emocional. Mas o que eu quero falar nesse momento, para mim, é algo que vai além disso. Quando a gente busca uma vida com Jesus e com a sabedoria de Jesus, eu creio que é despertado em nós uma inteligência diferente desta que eu citei agora há pouco, mas uma inteligência espiritual. Porque a partir do momento que nós nos convertemos e passamos verdadeiramente a andar com Jesus, a ouvir a sua voz e praticar a sua voz, como lemos agora há pouco, nós recebemos, através do que Jesus nos fala, inteligência espiritual, como está escrito lá em 2 Coríntios, né? No capítulo 2, verso 16. Quem instruiu o Senhor? Quem instruiu o Senhor? Né? Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, nós recebemos uma inteligência espiritual. Depois você leia todo o capítulo 2 de 2 Coríntios, você vai compreender isso. Nós recebemos inteligência espiritual para discernirmos as verdades espirituais. Nós recebemos a mente de Cristo. Então eu quero falar aqui que todo crente em Jesus sincero é alguém que tem inteligência espiritual, ou seja, é completo na sua inteligência. Segunda coisa que nós vamos aprendendo aqui nesse texto é que Jesus, então, ele vai trazer uma palavra também de conforto e encorajamento. Conforto e encorajamento. Então, verso 11 diz assim para nós: tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então aqui nós temos uma palavra de conforto, de encorajamento. Jesus diz isso aos seus discípulos para que eles se acalmassem, para que eles ficassem tranquilos. Obviamente, não queria que ele voltasse para lá para que morresse. Eles estavam preocupados. E Jesus estava garantindo a eles, com esta palavra, que eles não precisavam temer coisa alguma. Eles precisavam ter medo de nada.
Jesus sabia, e aqui é algo que eu quero também então destacar para você, querido. Jesus sabia a hora de sua morte, que a hora de sua morte viria de acordo com o tempo de Deus e não dos seus inimigos. Olha, presta bem atenção nisso aqui. Jesus sabia que a hora de sua morte não viria por determinação ou escolha de seus inimigos, adversários e assim por diante. Ele sabia que a hora de sua morte aconteceria no tempo de Deus, no tempo de Deus, de acordo com o tempo de Deus. E isso é para nós também, isso é para mim e é para você. Eu creio assim, né? Esses dias mesmo estava conversando e compartilhando com um irmão aquele cântico que diz assim: eu não morrerei enquanto não ver os planos de Deus se cumprirem em mim, que tem essa letra. Eu falei, eu creio nisso, que não vai acontecer nada comigo e com aqueles que vivem a vida em Cristo, enquanto os planos de Deus não se cumprirem na sua vida. Amém, querido? Creia nisso também. Também precisamos saber isto, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos, a morte dos justos. Está lá no Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos, a morte dos justos. Fica em paz, fica tranquilo, não precisa temer a morte. Nós não precisamos temer a morte. A palavra do Senhor, em nome de Jesus, recebe no seu coração. Tá certo, nós estamos vivendo uma tensão por causa desta pandemia, abre aspas, ou parênteses, não estou dizendo para você relaxar, no sentido de não ter os cuidados necessários, orientados para não correr o risco de se contaminar com esta pandemia, com este coronavírus ou qualquer outra enfermidade. Nós precisamos fazer a nossa parte, seguir os protocolos, nos cuidar, usar a máscara quando saímos de casa, quando estamos com outras pessoas e assim por diante. O que eu estou dizendo é que não precisamos ter medo. Ainda que venhamos a morrer, nós não precisamos ter medo da morte, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos justos. Amém. Agora, o que isso aconteceu? Na continuidade do texto, então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Se dorme, estará salvo. Eles estão afirmando. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Vamos até ele. O que está acontecendo aqui neste momento? Havia uma falta de entendimento, de compreensão dos discípulos em relação ao que Jesus estava ensinando. Jesus estava dizendo, os discípulos não entenderam e disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Se ele está apenas dormindo, por que não vamos deixá-lo repousar? Vamos deixá-lo dormir, vamos ficar aqui, nós não precisamos ir lá. Seria, na verdade, isso. Então, Jesus havia dito que a enfermidade de Lázaro não era para a morte. Jesus havia dito isso, que a enfermidade dele não era para a morte. Se Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, que eles estavam apenas dormindo, Lázaro, para que eles precisavam ir lá? Acordar Lázaro. Para que eles precisavam ir lá? Para que Jesus estivesse correndo o perigo de morrer, de ser preso e morrer, e eles também? Não precisava. Mas Jesus então vai falar claramente. Jesus diz: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro, né? Por vossa causa me alegro de que não estivesses lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Gente, talvez você não entenda, eu não entenda, se a gente não tivesse alertado o que viria depois. Como assim, pastor? Jesus já estava preparando os discípulos para a sua própria morte e para a sua ressurreição. Jesus queria que os discípulos entendessem que, mesmo ele depois de morto,
Deus tem o poder de ressuscitar. Ele seria ressuscitado para que isso cumprisse as Escrituras. Mas eles não estão compreendendo, eles não têm esse entendimento. E a gente sabe que eles, mesmo após a morte de Jesus, eles caem numa frustração e numa desesperança de que acabou, né? Que Jesus morreu e pronto, fim. Mas Jesus, ele vai dar compreensão e entendimento aos discípulos, por isso ele fala claramente: Lázaro morreu, por vossa causa, né, me alegro que nós não estivéssemos lá, porque senão eles iam ver mais uma cura, e Jesus queria mostrar para eles uma ressurreição. Jesus quer mostrar para nós isso. Amém, queridos? Jesus nos dá a compreensão. E é nesse momento, então, que Tomé vai se manifestar, né? É nesse momento, verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com o mestre. Ele está exclamando aí, né? Trata-se de um comentário pessimista, o que é típico então do Tomé. No entanto, é um pessimismo heróico. Nós vamos entender por quê. É um pessimismo, mas um pessimismo heróico. Tomé estava firmemente determinado a segui-lo e morrer com ele. Temos que admirar sua coragem. Porque Tomé, quando ele faz essa exclamação, ele não faz essa exclamação com o propósito de dizer não vamos. Ele está dizendo, então vamos, e vamos morrer com ele. É nesse sentido, ele exclama isso. Ele faz essa declaração. É um pessimista, nós estamos indo para a morte, mas vamos morrer com Jesus. Eu prefiro morrer com Jesus do que viver sem Jesus. É isso que Tomé está dizendo. É muito interessante isso. Não é fácil ser um pessimista, gente. Deixa eu ler aqui algo para você. Tomé estava firmemente determinado a segui-lo e morrer com ele. Temos que admirar, então, a sua coragem. Não é fácil ser um pessimista, né? É um modo miserável de viver. Um otimista talvez teria dito algo assim: vamos lá, vai dar tudo certo. O Senhor sabe o que está fazendo. Afinal de contas, Ele é Filho de Deus. Ele opera milagres. Está tudo certo. Ele diz que não vamos tropeçar, então não tem por que nós ficarmos preocupados. Vai dar tudo certo. Esse é o otimista. Mas o pessimista diz assim: ele vai morrer e nós vamos morrer com ele. Ele vai morrer e nós vamos morrer com ele. Esse é o pessimista. Tomé, ele tinha coragem de ser leal, mesmo diante do seu pessimismo. Ele sempre espera o melhor. É difícil um pessimista ser leal, né? Diante de situações assim. Ou seja, é mais fácil para um otimista ser leal. Ele sempre espera o melhor. Mas para um pessimista, mas Tomé foi leal. É isso que eu gostaria de passar para você. É difícil um pessimista ser leal, pois ele está convencido de que vai acontecer o pior. Esse é o pessimismo heróico. Esta é a verdadeira coragem. Mesmo sabendo que poderia acontecer o pior, que Jesus podia ser preso e morrer, e eles também, ele permanece leal. Lealdade, queridos, mesmo diante da adversidade. Esse é o terceiro tópico aqui. Lealdade mesmo diante da adversidade. Que nós, como discípulos de Jesus, possamos permanecer leais mesmo diante da adversidade. Tomé era realmente um discípulo, um homem dedicado a Jesus Cristo. Podemos dizer assim que, semelhantemente ao apóstolo João, Tomé também era alguém que amava profundamente a Jesus e era, ao mesmo tempo, amado profundamente por Jesus. Ele era um discípulo também amado. Esse relato vai nos mostrar isso, porque somente alguém que amava Jesus estaria disposto a morrer com Jesus. E Tomé está disposto a morrer com Jesus, porque ele amava Jesus. Então,
mesmo diante do pessimismo, ele tinha um profundo amor por Jesus, e o amor dele por Jesus era maior do que o seu pessimismo. Ou seja, ele tem um amor suficiente para que ele possa, mesmo sendo um pessimista, ser leal e andar e caminhar com o Mestre Jesus. A partir do que lemos, Tomé, ele deixa claro que ele não deseja viver sem Jesus. Se Jesus iria morrer, então ele estava preparado para morrer também com Jesus. O que eu aprendo com isso? E quero compartilhar com você. Então, esse seria aqui um outro tópico. Se não há vida sem Jesus. Gente, não há vida sem Jesus. Não quero viver sem Jesus. Jesus é vida. Só Jesus tem palavra de vida. Né? Eu posso viver sem muita coisa, mas não posso viver sem Jesus. É isso. E a pergunta que é, você está preparado para isso? Você está preparado para fazer como Tomé? Para entregar sua vida em favor do Mestre, para dar sua própria vida, se preciso for morrer com Jesus ou por Jesus. Amém? E agora nós vamos para os minutos finais do nosso estudo. Teria ainda bastante coisa para a gente trabalhar aqui, viu? Eu fiquei só no primeiro texto, né? Vamos ver se eu consigo concluir os outros textos também. Senão a gente completa no próximo domingo, porque o estudo sobre Tomé, eu creio que é um estudo nesses termos de um profundo significado e sentido para as nossas próprias vidas, né? Quando ele faz essa exclamação, em quinto lugar, então quero destacar isso, quando ele faz essa exclamação, na realidade, o que Tomé está dizendo para os seus discípulos? Porque o verso 16 diz assim, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos. Com quem ele está falando? Ele está falando com seus companheiros, ele está falando com o grupo de apóstolos, com os demais discípulos. E ele diz, vamos também nós para morrer com o Mestre. Em outras palavras, ele está dizendo assim, rapazes, aguentem firme, vamos para lá morrer. Rapazes, aguentem firme, vamos para lá morrer, porque é melhor morrer com Cristo do que ser deixado para trás. É melhor morrer com Cristo do que ser deixado para trás. Vamos lá, rapaz, nós vamos morrer com Jesus. Se é esse o nosso destino, então que assim se cumpra. É isso que ele está dizendo, você compreende isso? Tomé, ele foi um modelo nesse momento de força e apesar do seu pessimismo, de encorajamento para os outros discípulos, para o resto dos discípulos, para os outros apóstolos. O que parece, eles todos seguiram o exemplo e disseram, tudo bem, vamos lá e vamos morrer. Tudo bem, vamos lá e morrer. Porque eles foram com Jesus para Betânia. Ou seja, eles vão com Jesus, eles acompanham Jesus. E esse ato é uma declaração de que eles estavam dispostos a morrerem com Jesus. E aqui, tendo como modelo, como um incentivador, Tomé, queridos. Compreendeu essa observação? Eu gostei muito dessa colocação, então, que o pastor John MacArthur faz ali no seu livro, né? Que é o livro que tem sido a base para os nossos estudos aqui. Que coisa, né? Aqui, e eu vou concluir com isso, tá bom, gente? Eu vou concluir com isso aqui. E vou deixar os outros textos para os próximos domingos, para a gente ter um tempo de oração. O que esse texto nos leva a entender? Quais são os aspectos, então, desse quinto apontamento ou destaque dessa declaração de Tomé aos seus companheiros de discipulado do grupo apostólico? Primeiro aspecto é não ter uma fé ilusória ou iludida. Eu aprendi há muito tempo atrás o seguinte, que toda ilusão gera uma desilusão. Guarda isso. Toda ilusão gera uma desilusão. A pessoa que vive iludida, a pessoa que vive a vida com ilusões, com fantasias que não vão se tornar ou não tem como se tornar
uma realidade, em algum momento ela vai passar pela desilusão. A pessoa que se ilude em relacionamentos, a pessoa que se ilude com a possibilidade de uma carreira profissional, a pessoa que se ilude com uma prosperidade financeira, ou seja, a pessoa que pensa aquilo que não é real, a pessoa que pensa aquilo que não é possível. Estou falando de ilusão. Toda ilusão gera uma desilusão. E esse texto mostra para nós vivermos uma fé que não se ilude, não se iluda. Deixa claro. Como assim, pastor? Fica evidente que Tomé possuía uma devoção profunda para com Cristo, que não podia ser enfraquecida nem mesmo por seu próprio pessimismo. Ele não se iludia achando que seguir Jesus seria um caminho fácil. Tem pessoas que se iludem achando que seguir Jesus é um caminho fácil. Tem pessoas que se iludem, até porque infelizmente existem pastores, mestres, profetas, se assim podemos dizer, talvez deveríamos dizer falsos profetas, falsos mestres, dizendo que seguir Jesus é um caminho fácil. Que se converter a Jesus e viver a vida com Cristo não vai ter perseguição, não vai ter sofrimento, não haverá dificuldade. Que a pessoa vai viver no mar de rosas sem espinho. E não é verdade. Tem a rosa, mas tem o espinho. Tem o mar, tem a tempestade, mas tem a calmaria. Tem o deserto, mas tem a provisão no deserto. Vai haver o sofrimento, vai haver a dor. Nós precisamos ter essa compreensão. Não podemos viver no evangelho de ilusão, né? Mas precisamos entender que o evangelho é um evangelho que traz para nós esperança, que traz para nós uma palavra de encorajamento de fé. Isso sim, uma fé concreta, real, dinâmica. É isso que nós vamos aprender. Então, o segundo aspecto que nós podemos ver aqui, diante disso, né? E que eu então quero fazer essa colocação, que modelo eu e você, que modelo nós estamos sendo e queremos ser para os outros discípulos. Veja o modelo que Tomé foi nesse momento para os outros discípulos e que modelo nós também queremos ser para os outros discípulos, para os nossos irmãos, para as nossas irmãs na fé, né, para a nossa família, para os nossos amigos e para as pessoas que nos cercam. Que modelo de fé, de esperança nós queremos ser para essas pessoas? Hoje nós vemos muitas pessoas desiludidas, decepcionadas, né, com Cristo, na verdade com a igreja, por causa de uma pregação que prega uma fé que não é concreta, que não é real, que prega ilusão. Nós não podemos seguir esse caminho, amém, queridos? Você entende isso, querido? A nossa fé tem que estar na rocha, Jesus, não importa o que vai acontecer. Eu quero dizer para mim que um dos cânticos mais lindos e significativos nesses últimos tempos, e que a gente tem cantado, é aquele que declara, né? Deus continua sendo Deus. Se curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos servindo e adorando. Não importa se Ele fizer, amém, aleluia. Se Ele não fizer, amém, aleluia também. É a palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, que estão vivendo ali na corte do rei. Quando o rei os chama e eles são obrigados a prestar culto, venerar, adorar o rei, e eles se negam a fazer isso. Eles dizem: rei, se o Senhor quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser, não importa. Nós só adoraremos ao Senhor e continuaremos a fazê-lo, independente do que vier a acontecer conosco. Amém, meu querido? É isso aqui. Tudo que podia ver eram as garras da morte, prestes a prendê-lo. É isso que Tomé e os discípulos vinham. Mas eles seguiram a Jesus. Tomé seguiu a Jesus com uma coragem inabalável.
Esse tipo de fé que segue Jesus, não importa o que aconteça, não importa a circunstância, não importa o que eu e você possamos sofrer. Se preciso fosse, ele estava decidido a morrer pelo Senhor, em vez de abandoná-lo. Nós também precisamos dessa fé nos nossos dias e nos dias futuros. Ele preferia morrer do que ser deixado para trás, separado do Senhor. E, queridos, então nesse sentido, o que as pessoas poderiam dizer de nós, da nossa fé? Eu não me refiro aqui a esperar que digam que eu e você somos perfeitos, não é isso. Mas que nós sim, somos homens e mulheres de uma fé madura. E que não importa a circunstância, esta fé que nós temos, ela é suficiente para nos levar a uma superação, até mesmo dos pessimismos, até mesmo da realidade que pode ser difícil, árdua, sofrida. Uma fé que nos põe para frente, uma fé que nos faz avançar, né? Uma fé que possa nos levar a dizer, como o apóstolo Paulo diz assim, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que diante de mim estão, para alcançar conforme eu fui alcançado. Amém, queridos? É esta fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Edneia? É verdade. E você está cercado de pessoas de fé, de testemunhas de fé, e que nós possamos ser este exemplo de homem, você, minha irmã, este exemplo de mulher de fé, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Deixa eu dizer assim, sabe? Deixa eu dar um testemunho pessoal aqui. Quando o seu filho ficar doente, que ele possa dizer assim para você, mamãe, papai, ora comigo, antes de dizer, me leva no médico. Que ele possa dizer, papai, mamãe, ora comigo, antes de dizer, me dá um remédio. E que nós possamos ser assim também. E que isso seja reproduzido na vida dos nossos filhos. Eu guardo no meu coração um momento de dor e de prazer que se misturaram na minha caminhada. Um ano e pouco depois de estar pastoreando a igreja em Cascavel, eu tive uma cólica renal terrível, terrível. E não teve remédio para aliviar a dor. E foi a primeira vez que eu passei por uma cirurgia, uma cirurgia para remoção de um cálculo renal. Eu fiquei 5 dias internado, os enfermeiros davam a medicação para a dor voltava. Depois do 5º dia eu não aguentei mais, falei, doutor, o médico foi lá me ver, eu falei, doutor, eu não aguento mais, dá um jeito nisso. Ele falou, pastor, só tem um jeito, tem que retirar, tem que passar por cirurgia. Foi um momento difícil, porque o plano de saúde que eu tinha, a carência ainda não estava vencida, não tinha recursos para pagar a cirurgia, mas graças a Deus, Deus trouxe a provisão, né? Eu falei, doutor, naquele momento eu não pensei se eu tinha ou não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. Eu falei, então me opera, tira essa pedra. Momento de dor, mas em meio a essa dor toda, eu tenho uma memória que traz esperança, que eu guardo no meu coração. A fé de uma criança, do Ismael Augusto, do meu filho. Quando eu estava para ser internado, quando eu estava lá na sala de espera para internação, depois de ter sido avaliado e de já receber uma primeira medicação, né, que não resolveu muito porque era muita dor, o Ismael Augusto chegou do meu ladinho, ele colocou a sua mãozinha sobre o meu abdômen e ele começou a orar. Nessa época ele devia ter uns, eu acho que 5 para 6 aninhos. E ele começou a orar, pedindo para Jesus tirar minha dor, para Jesus me curar.
Então eu guardo essa memória no meu coração. E, amados, é assim. Que modelo de homem, de mulher, de fé você está sendo para sua família, né? Que você possa ter memórias assim de transmitir, de comunicar esse tipo de fé, que ora, que crê, né? Evidente, eu fui internado, eu precisei passar pela cirurgia, mas eu creio que aquela oração que o Ismael Augusto fez de coração a Deus foi ouvida pelo Pai e falou profundamente ao meu coração naquele momento, me deu paz, me deu tranquilidade. Amém, queridos? Então eu quero deixar esse testemunho aqui e dizer para você que Tomé, o pessimista, ele foi um homem que adquiriu sabedoria de Jesus, que aprendeu a compreender a vontade de Deus. Foi um homem de um profundo amor por Jesus, de uma profunda lealdade por Jesus. E essas coisas o levaram a superar o seu pessimismo. Tomé foi um modelo para os seus companheiros de discipulado e é um modelo de fé para nós, de uma fé que não se ilude, de uma fé baseada nas coisas reais da vida. Amém? Guarda esta palavra com muito carinho no seu coração. No próximo domingo nós concluímos esse estudo, porque temos ainda algumas coisas tremendas para aprender com este homem. Eu quero convidar aqui você, meu irmão e minha irmã, para nós estarmos orando, falando com o Senhor nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou chamar aqui uma pessoa para ver se ele vai conseguir entrar aqui na nossa sala. Vamos ver aqui, eu quero fazer uma... Eu estou te chamando para entrar aqui na sala. Entra aí com a gente, por favor. Vamos lá. Eu convidei você para participar aqui agora da live, Júlio. O Júlio, né, Joel, eles têm nos auxiliado, colocando aí os tópicos, colocando aí os textos bíblicos. Eu convidei o Júlio para participar aqui conosco agora. Tá bom? E nós estaremos orando nesse momento, colocando essa ministração diante de Deus, né? Para que esta palavra seja consolidada em nossos corações. Eu acho que ele não está conseguindo ali acessar ou não está dando muito certo. Né? Eu não combinei com ele antes, eu estou pegando ele de surpresa aqui. Que pena que não deu certo. Mas eu gostaria sempre de pôr alguns irmãos. Então eu vou pegar um outro irmão aqui, uma outra irmã, na verdade. Vamos ver se nós vamos conseguir. Marcelene, estou te adicionando. Aceita aí. Vai ali naquele ícone que tem duas pessoazinhas, uma do lado da outra, no teu celular e no teu computador, e aceita o convite que eu fiz para você nesse momento. Também não está conseguindo nenhuma resposta dos meus convidados. Eu vou programar isso para o próximo domingo com antecedência, tá bom, queridos? Vamos orar. Coloque sua mão sobre o seu coração nesse momento. Vamos falar com Jesus. Vamos falar com Deus. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, eu venho a Ti com meu irmão, com a minha irmã. Eu venho a Ti, ó Deus, trazendo o meu coração e o coração do meu irmão e da minha irmã também diante de Ti. E, Senhor, naquilo que cada um se identifica nesta palavra, eu oro para que o Senhor nos leve a um crescimento e amadurecimento na nossa fé e que possamos nos tornar modelos de fé, de uma fé que supera os obstáculos, de uma fé que vence as dificuldades, de uma fé que permanece firme, independente da situação que nós estamos passando, vivendo, Senhor, de uma fé que move a sua mão, ó Deus, de uma fé que vai entender que há possibilidade de morrer, mas que vai ver a tua glória. Desta mesma fé que houve com Tomé e com
os seus companheiros de discipulado, que desceram até Betânia, que foram até a casa de Lázaro, sabendo do risco de morte que estavam sofrendo, mas que ao chegarem lá, eles vão experimentar algo único e extraordinário. Eles vão ver um morto, depois de dias, ressuscitar. Ressuscitar. Eles vão ver o poder de Deus, que traz vida, restaura a vida àquele que estava morto. Pai, em nome de Jesus, gera, Senhor, esta fé. Nos alimenta cada dia com a tua palavra. Sim, e que nós possamos ouvir e guardar no nosso coração esta palavra que o Senhor traz para nós, que vai gerar em nós esta fé viva, esta fé que vence o mundo, esta fé que nos leva a superar as hostilidades deste mundo e superar e vencer os obstáculos. Sim, Pai, que esta fé, que é dom teu, se manifeste e esteja presente na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez um bom dia para você, Rose, Rosângela, né? Lígia, amados e amadas, né? Concluímos, né, essa aula hoje. Uma parte ficou para o próximo domingo, vai ser bênção, não perca. Convide outras pessoas para estarem conosco na nossa escola dominical. Um bom dia, um bom almoço também para você, Sueli, e para os irmãos e irmãs todas, para Edneia, Armando, ali para a turma, Marcilene, para a mamãe da Marcilene, que também tem nos acompanhado. Um bom dia para vocês, a graça e a paz de Jesus. Amém, Joelma, graça e paz. Deus abençoe, bom almoço, Célia, família ali, né? Um bom e abençoado dia para vocês. Selminha, você com toda a sua família, né? Silvia, você aí, dito Jorge, a família também reunidos. Marcilene, com a turma, Deus abençoe vocês. Lembrando, hoje à noite nós temos culto de celebração da ceia do Senhor Jesus, o culto presencial. Temos ainda a possibilidade de alguns de vocês, se quiserem, manda pelo WhatsApp o seu nome para participarem do culto presencial aqui conosco, culto de ceia. E você que não vai vir, que não tem condições de estar aqui conosco, em sua casa, já separe o pão, separe aí o suco de uva, para que possamos então participar da mesa de comunhão junto com o Senhor Jesus. Né? Que Deus abençoe também a Dalvinha, toda a família que está nos acompanhando. Eu conversei com a Dalva para que ela esteja participando também da ceia do Senhor hoje à noite, com a gente. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus te abençoe. Abençoe você, sua família, mais uma vez, amém? Tenha liberdade de compartilhar aqui com os irmãos, né? Eu podia ter aberto um espaço aqui, ter pedido para você compartilhar, né? Como você vê o testemunho de fé de alguns irmãos, ou como alguns irmãos veem o seu testemunho de fé, mas se você quiser, tem tempo ainda de fazer isso, né? Amém, queridos? Obrigado, Célia, pela sua palavra também, aos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Estou aqui com sede, né? Como é bom poder matar a sede com uma água, né? Limpinha, boa, né? Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, beijão para vocês, um abração apertado, até às 19 horas, no nosso culto de adoração e louvor, nosso culto de edificação com a palavra de Deus e de comunhão através da celebração da ceia de nosso Senhor Jesus. Amém.